Maranhão Atlético finalizou preparativos na manhã de hoje. Daqui a pouquinho segue com destino a Recife. O Santa Cruz, ontem à tarde, Marcelo Cabo definiu o 11, mas só revela momentos antes da partida. Coletiva, então, já definiu lá para o Santa Cruz. Vamos ainda destacar aqui o presidente Carlos Eduardo falando sobre o jogo e a respeito de ingressos, que o Santa Cruz quer colocar a capacidade máxima do estádio para o seu torcedor. O que diz o presidente do Maranhão Atlético Clube? Você vai saber aqui também. Noticiário completo do Santa Cruz e também vamos ter a participação ainda do Jorge e do André Radija aqui no canal Laércio Costa Narrador. O nosso conteúdo de agora está começando. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal. Aqui em São Luís, não esqueça, fale com o Mendes. Vamos nessa, minha galera, sexta-feira, contagem regressiva para a bola rolar na Arena da Copa do Mundo de 2014. Isso mesmo, Arena Pernambuco em São Lourenço da Mata. Vai receber um público fantástico e a propósito, pro pessoal logo lá de Recife, lógico que a diretoria do Santa Cruz já sabe, mas a respeito de ingressos, o presidente do Maranhão Atlético, Carlos Eduardo, esteve ontem lá no W7 Podcast com o nosso amigo Anderson. Alô, Anderson, um abraço. E eu, dando esse crédito aqui pro Anderson, pesquei a entrevista lá do presidente em alguns momentos. Ele fala exatamente agora, ele fala sobre o time do Maranhão Atlético, mas inicialmente vamos ouvir ele falando a respeito dos ingressos lá para a Arena Pernambuco. Eu também, do mesmo jeito que o Santa Cruz agiu aqui e que eles não utilizaram, eu vou agir com eles lá. Eles me mandaram um ofício solicitando os 10% da carga de ingresso que eu teria disponibilizado aqui, né? Eles teriam aqui algo em torno de 1.500 ingressos, né? E na permuta de cortesia, isso acontece com todos os clubes, em todas as competições, inclusive entre a gente aqui no estadual. Mando de campo meu, eu lhe concedo 50 cortesias, mando de campo seu, você me concede na volta 50 cortesias. Aqui gerou algo em torno de 80. Todas essas minhas permutas fora eu passo, até porque raríssima vezes algum jogador pede ingresso fora, né? A não ser quando coincide de ser ou na cidade de algum deles ou próximo, como já aconteceu vários de Recife, os pernambucanos, agora também tem pernambucano, os familiares vão, ou então quem é da Paraíba ali perto vai. Então, quando aí o que sobra eu passo numa totalidade para a torcida. E aí eu também fiz isso, só que do mesmo jeito que foi aqui, pode ser lá. Eu liberei um local de 1.500 ingressos e eles não vieram com isso tudo. Então, de acordo com que se for daqui e puder alojar todo mundo em camarotes, é até mais seguro. E mais confortável. E mais também confortável, porque lá em Arapiraca, a torcida ficou lá em cima, num local lá em cima e isolado. Em Caruaru ficou até num local legal, por quê? Porque ficou embaixo do meu camarote e eu vi onde ficou. E lá em Arapiraca, do camarote, quando eu estava, dava para me olhar. Então, são lugares que ainda transitam por ali, por meio da torcida adversária, não se sabe como vai ser o resultado. Cada resultado traz uma reação. Então, existe essa possibilidade, sim, da gente alojar todos os torcedores do Maranhão em camarotes e liberar o estádio para eles lá, para eles venderem os ingressos deles. Sem problema, né, presidente? Porque aqui a gente sabe que todo o setor 5 e 6 ficou à disposição. Eles não vieram, beleza. É uma notícia gigante que a gente conhece, que vai. Nesse momento não veio, mas as pessoas que compareceram ficaram confortavelmente no Gigante Castelão.
E como a torcida lá vai em peso, né, com 45 mil a capacidade da arena, o Maranhão fez muito correto, né? Libera e coloca a torcida que vai, que já inclusive está seguindo desde quinta-feira, desde ontem, já com destino a Recife, deve chegar à parte da tarde lá em Recife. Então a torcida maranhense vai sim marcar presença em São Lourenço da Mata, lá na Arena Pernambuco. E que tenha segurança, né? Porque jogo é jogo, não se sabe verdadeiramente, como o presidente falou, o que vai acontecer, então é dar segurança para o torcedor maranhense, muito correto aí o presidente Carlos Eduardo Dias. E ainda no podcast da W7 Podcast, com o nosso amigo Anderson, o presidente falou a respeito do jogo. Vamos ouvir o presidente do Maranhão Atlético. Então vamos lá falando o presidente Carlos Eduardo Dias. Saiu daqui para o Central, e tanto quanto o Asa, era uma vantagem, mas que todo mundo aqui falava que era mínima, que tinha que ter cuidado, a mesma coisa que a gente vai para lá. É uma vantagem, aqui foi um jogo truncado, o Santa Cruz soube, como se diz na acepção da palavra, jogar o jogo, né? Chega numa fase que todo mundo estuda todo mundo, então eles estudaram bem o nosso time, neutralizaram em partes as nossas ações ofensivas e acharam um gol numa bola parada, né? No lance isolado acharam um gol. Lá vão ter que sair creio que vão, até porque, como você próprio falou, vai estar superlotado, vão ter que sair daquele sistema de 3 zagueiros, creio que eles vão sair do sistema um pouco mais defensivo, né? Vão deixar de ser reativos, vão ter que sair para o jogo. O campo é bom, nosso time é bom, a vantagem também é mínima. A gente precisava ganhar do Altos de 1-0, ganhou. Precisava empatar com o Central, empatou. Precisava empatar com o Asa, ganhou. Então a gente vai confiante que vai competir bem e que temos plenas condições de também fazer um resultado, na pior das hipóteses, mínimo, que nos levará para os pênaltis. Então, a gente tem sim a nítida percepção de que está em aberto. Dizer que a gente não vai acreditar beira loucura, porque pela campanha que a gente fez, tanto no estadual como na Série D agora, se tem uma coisa que a gente nunca deixou foi de acreditar. Então, claro sim que a gente acredita. É difícil? A Tuna também é difícil, o Alto é difícil, o Asa é difícil, o Central é difícil, o Parnaíba é difícil, o Tocantinópolis lá é difícil, o Imperatriz difícil, o Sampaio é difícil, então todo mundo na Série D é difícil. É uma competição super equilibrada, só que ficaram só 4, só subiram 4, nós somos um dos 4, do mesmo jeito que é difícil encarar o Santa Cruz, também é dificílimo encarar o Maranhão. Somos um adversário perigoso e que a gente leva constantemente eminente perigo ao nosso time adversário. Então, temos sim plenas condições de classificar lá. É uma parada duríssima, mas de parada duríssima a Série C está cheia e nós sobrevivemos. A gente, tudo isso que eu comentei com você aqui, claro que é dentro do respeito, dentro da humildade, não é nenhuma fanfarrice, até porque isso não é do meu feitio. Eu só demonstrei que ficaram 4 excelentes equipes de 64 e que dessas 4 é o Maranhão e que também é uma excelente equipe. Mas vamos sim, com o pé no chão, como fomos em todas as outras partidas que fizemos fora, pressão por pressão. Caruaru teve estádio lotado, foguetório no hotel. Arapiraca teve estádio lotado, foguetório no hotel, carro de som no hotel. Então, acho que o grupo só sobe de divisão, grupo experiente, calejado, cascudo, como se chama no futebol. E se a gente conseguiu esses resultados é porque é um grupo calejado, cascudo, destemido, que vai competir sim. Pode ter certeza que o torcedor pernambucano ele vai olhar um excelente jogo no sábado e que, com certeza, ele vai também sabendo que pode
ser surpreendido. Então, a gente acredita sim. Repito, é difícil o Santa Cruz? Dificílimo. Mas o Maranhão também é difícil, dificílimo também. Tá totalmente aberto. É um placar mínimo. A gente pode sofrer pressão 90 minutos. Se no minuto 91 a gente achar uma bola parada e fizer 1-0, vai para os pênaltis. Então, o jogo é isso aí. É uma semifinal de Brasileiro. Mesmo sendo Série D, mas é uma semifinal de Brasileiro. Com certeza. É isso aí. Presidente Carlos Eduardo Dias, Anderson do podcast W7 Podcast, muito obrigado, valeu, muito bom o programa do Anderson. E olha, gente, é isso, esperar o Maranhão Atlético Clube que faça um bom jogo amanhã. Casa cheia vai ter, né? Vai ser 45, vai ser o maior público do Santa Cruz, maior público nesta Série D, não tenho nenhuma dúvida, porque tem capacidade máxima de 45 mil pessoas lá o estádio Arena Pernambuco, tá? Então valeu, presidente, é isso mesmo. Ainda na sequência do Maranhão Atlético, vamos ouvir o André Radija. É uma entrevista bem curtinha, André. Podia falar um pouquinho mais aqui para torcida atleticana, mas é importante estar focado no jogo, é fazer um grande jogo. E aliás, o Maranhão tem 2 excelentes cobradores de falta. André Radija, aquele passinho do lado, vamos ficar aqui na torcida. E o Jorge, né, que devem ir para o jogo. E aí o Massinho deu uma segurada na equipe para não divulgar, mas eu comento daqui a pouquinho sobre essa história. Vamos lá. Botar a expectativa é a melhor possível, né? Sabemos da qualidade do nosso elenco, nosso conjunto. Fizemos uma boa partida, infelizmente não saímos com um resultado positivo, mas o foco é o mesmo, o foco não pode mudar, sabemos que podemos chegar lá e sair vitorioso e com a classificação. Esse é o André Radija. E o Jorge, o que é que fala para nós? Jorge era o titular, Vagalume entrou muito bem, eu também faria igual o Massinho fez, mantinha o Vagalume como foi feito, e agora o Jorge também, quando entra voando. Será que ele vai colocar os dois pro jogo, hein? Pode ser, diria meu amigo querido Zé Raimundo Rodrigues, ou pode não ser, mas é uma dúvida que paira no ar, assim como do lado de lá tem dúvidas, que o técnico Marcelo Cabo não divulga o esquema do jogo antes da hora, mas eu acho que ele tira um zagueiro, vai com 3 jogadores no meio e 3 atacantes, para cima do Maranhão, empurrado por aquela massa. O Marcelo Cabo não divulga de lá, o Massinho não divulga daqui, né? Então, Jorge, diga aí, Jorge. Expectativas são as melhores possíveis, estamos preparados para enfrentar um adversário muito difícil, um adversário duro, uma equipe muito qualificada, mas a gente está bem ciente da nossa responsabilidade, sabemos do que devemos fazer para superar a equipe deles. Lógico, como eu falei, vamos respeitar, mas impor nosso ritmo, ainda que seja fora de casa. Precisamos manter um ritmo forte, um ritmo com as nossas linhas marcando alto. E tudo pode acontecer, ainda faltam 90 minutos, não tem nada garantido, a gente vai lá para buscar essa vitória. Acho que todo jogador sonha, né? Minha segunda vez lá, estive lá em 2023 contra o Retrô, mas o campo não estava tão cheio assim como a gente espera que esteja agora com o Santa Cruz. Sempre bom jogar em arena de Copa do Mundo, um gramado bom, onde a bola corre muito rápido, é diferente do que a gente está acostumado aqui no Castelão. Mas, como eu falei, estamos preparados para qualquer circunstância, independente se vai ter torcida ou não. A gente está preparado para enfrentar a equipe deles. Óbvio que nós vamos ter 45 mil torcedores levantando uma voz para o time do Santa Cruz. Mas não pode ser maior pressão do que foi. Uma torcida bem próxima mesmo, estádio menor, muito menor, que é o estádio do Central, lá em Caruaru, torcida em cima, casa cheia. E de Arapiraca também, o estádio municipal de Arapiraca, também casa cheia, estádio menor, torcida em cima. Pressão, o Maranhão está acostumado a mentalizar, entra no ouvido, sai pelo outro, é isso que o torcedor tem que fazer. O torcedor do Maranhão tem que jogar o jogo. Falamos do Maranhão Atlético Clube, técnico Massinho tem o time definido, está pronto o time na cabeça do Massinho. O time trabalhou hoje pela manhã, foi o último treinamento realizado pelo Maranhão no Parque Valério Monteiro. O Massinho tem um time na cabeça, entretanto está muito correto, assim como o Cabo de lá não divulga o seu 11 que vai começar, daqui o Massinho também segura para ter a sua surpresinha. Teria surpresinha verdadeiramente o Maranhão Atlético para esse jogo contra o Santa Cruz? Vamos aguardar apenas amanhã, momentos antes do jogo, que o Massinho também vai divulgar.
Vamos saber agora das notícias do Santa Cruz, e aqui cabe exatamente o crédito para a Rádio Jornal, com os colegas da imprensa, Edinaldo Rodrigues e o João Vitor, mandando tudo aí do Santa para nós. Santa Cruz fez um treinamento agora à tarde no Arruda, mais uma atividade visando o jogo do próximo sábado, 7h30 da noite, contra a equipe do Maranhão. Mas o dia começou cedo no Arruda, né? Porque alguns jogadores, comissão técnica, dirigentes, ex-dirigentes estiveram junto com torcedores subindo o morro. Essa ação começou cedo, né? Por volta de 11 horas eles deixaram José do Rego Maciel, foram recebidos aí por padres, até o maestro Forró também esteve presente, que é um torcedor do Santa Cruz. Então uma ação bem legal que aproxima o clube das raízes dele, né? Além de ser tricolor, o maestro Forró é daquela área, né? Bomba do Emetério, Morro da Conceição. Ele tem uma identificação muito forte com a zona norte da cidade. E essa coisa, rapaz, é uma tradição que vem de longos e longos anos, né? A tradição de subir ao morro, principalmente por parte do Santa Cruz. Aliás, não só de Santa Cruz, o futebol sempre teve muito disso. Claro que nos tempos passados isso era feito com mais frequência. E não era só com referência à religião católica, né? Tinha um verdadeiro sincretismo religioso. Ontem aconteceu um culto também com os atletas do Santa. Então, aí já é a parte evangélica, né? Isso. Mas antigamente tinha também a visita aos terreiros de Umbanda, as promessas dos pais de santo. Não é à toa que perdurou por tanto tempo a história do boi lá no esporte, né? E coisa parecida. Mas essas coisas aconteciam sempre. Era o verdadeiro sincretismo religioso acontecendo em todas as dimensões, na fé e na religiosidade das pessoas. Muito legal, muito legal. Legal e que aproxima, né? Torcedores, jogadores, tiveram a oportunidade lá de estarem detalhe, juntos. João, sempre se respeitando cada instituição religiosa. É verdade. A liberdade religiosa é importante exatamente graças ao respeito que se tem que ter da fé das pessoas. É verdade. Edinaldo, ainda não saiu uma nova parcial. O que a gente tem de informação é de que tem mais de 35 mil ingressos vendidos, mas o Santa meio que deu uma segurada nesses ingressos. Senão acaba cedo demais, né? Não é nem por isso, é porque estão acontecendo algumas reuniões, inclusive com o Maranhão, para tentar fazer com que o Maranhão aceite ficar no camarote, como aconteceu com o Altos. Ali dá 200 ingressos mais ou menos, aí ficam lá nos camarotes e o Santa consegue ganhar mais de 5 mil ingressos para vender, que é aquele setor que fica isolado. Então o Santa teria um público aí de 45 ou mais lá na Arena de Pernambuco. Então a ideia é essa. Tentar convencer, estão acontecendo algumas reuniões, algumas conversas para que isso aconteça. Então, não está contabilizando ainda as vendas de camarotes, né, nessa parcial aí de 35 mil. Vamos aguardar quanto o clube vai divulgar em breve, né? A qualquer momento Santa Cruz vai divulgar. Agora há pouco a Camila Souza, do GE, divulgou que a Reebok, que é uma marca inglesa, estaria acertando para ser a fornecedora de materiais esportivos do Santa Cruz. É a mesma do Botafogo e o contrato seria de 3 anos. Eu não tenho essa informação, não confirmei ainda, mas ela já divulgou essa informação lá no portal GE e está confirmando. É uma jornalista de grande credibilidade e a gente aqui traz essa informação, então, divulgada pela Camila. Que é uma grande empresa, né? Essa empresa tem uma empresa de credibilidade mundial, exatamente. Exato. E assim seria 3 anos, né, de contrato, seria uma boa. Enfim, ainda valores não foram revelados, mas a marca é uma marca forte, né? Como o Bruno Rodrigues disse, que seria uma marca internacional, né? Exatamente. Santa Cruz precisa de uma marca forte. O clube ainda não se posicionou também sobre o assunto. Para recomeçar essa nova etapa, essa nova fase, inclusive já funcionando como SAF no futebol de Pernambuco e do Brasil. Falar em SAF, tem novidade, João? Edinaldo, ontem o prazo, pelo menos no cronograma, era ontem, né? Para que o Conselho Fiscal e a Comissão Patrimonial enviassem para o Executivo o parecer de cada setor sobre a proposta da SAF. Eu não consegui, durante o dia inteiro, o contato com o Adriano Lucena. Liguei várias vezes, não consegui ainda contato, ainda hoje devo ter esse contato com ele, para buscar explicações do porquê a Comissão Patrimonial ainda não mandou o parecer. O protocolo mandava que hoje fosse liberado Ontem. Então, hoje eu conversei com o representante da Comissão Fiscal sobre esse assunto, o Manuel Barros Júnior, e ele me disse que ele passou um discurso
de tranquilidade. Falou, olha, não tem nenhum... Claro que a gente não entregou ontem, mas vai dar tudo certo. A SAF está alinhada com todos os setores do clube e que faltam pequenos detalhes só para mandar esse parecer. Segundo ele, um pequeno detalhe seria juntar todos os membros do Conselho Fiscal. Ele disse que ontem aconteceria isso, mas um dos membros não poderia participar, então ele vai tentar de novo amanhã essa reunião com todos os membros, para que todos deem também suas opiniões e não seja só ele dando uma caneta. Então ele quer ouvir de todos os membros e amanhã ou segunda-feira deve estar enviando para o clube o parecer da comissão fiscal. Agora, da comissão patrimonial, eu ainda não tenho detalhes do Adriano Lucena, que é o presidente do setor. Uma justificativa teve, que foi a do Conselho Fiscal. Está faltando agora da comissão patrimonial. Isso, exato. Ok. Bom, o fato é que ontem era para ser entregue e não foi cumprido, né? Essa questão do... Acho que o protocolo final dos 3 meses que eles estão prevendo para assumir o clube não vai ser alterado por causa de 1 dia ou 2 dias. A partir do momento que eles resolvam logo isso, não deixe passar mais de uma semana, né? Aí complica, né? Olha, a expectativa, Edinaldo, de um jogo mais leve, né, do Santa Cruz, a gente vai conversar sobre isso, mas é importante que, de fato, todos os ingressos sejam vendidos, né? Porque... Se já passou de 30, eu não tenho dúvida que todos serão vendidos. Porque agora tem coisa para pagar, né? Vem aí premiação por acesso. O Santa não divulgou detalhes de como terminou aquela premiação, porque foi aumentando, né? A premiação... Falaram em 1 milhão, depois 1 milhão e aumentou, né? E aí não se divulgou ainda o valor total. Mas é uma premiação alta e que o clube vai ter que arrumar logo esse dinheiro para pagar. Tem questão de, por exemplo, houve um pequeno atraso atraso de dias, né? Era para pagar dia 5 a folha do administrativo, ainda não foi paga essa folha do administrativo. Mas claro que se espera que depois da renda, né? Vai ter uma grande renda nesse sábado, paguem também aos funcionários, porque os jogadores estão em dia, tá? Tá tudo em dia. Jogador, bicho, as premiações que tinham sido prometidas, ainda vai ser pago com certeza do acesso, né? Acredito que isso em breve, com essa próxima renda, enfim, não sei ainda, o clube não divulgou, mas falta só a questão do... E o atraso não é de mês ainda dos funcionários, é atraso de dias. Era para pagar dia 5, hoje é dia 18, não saiu ainda. Santa Cruz conseguiu, nesses últimos jogos recentes realizados no Arruda, aliás na Arena, um montante em torno de 3 milhões e meio de arrecadação. Um dinheiro desse deve ficar líquido para o Santa Cruz em torno de quanto, mais ou menos? 3 milhões e meio, chega a 2 milhões, não? Eu acho que chega. Agora, eu não vou chutar aqui para não dar informação errada, mas acredito que chega, sim. Em torno de 2 milhões, né? Até porque os custos também são muito altos, né? Os custos também são muito altos, os descontos são ferozes nessas grandes arrecadações. Acho que passa disso, inclusive. Você acha que daria um quantitativo maior de 2 milhões de reais? Vamos aguardar. Certamente isso vai ser passado posteriormente, né? Pedro Favela hoje esteve na entrevista coletiva e falou sobre, primeiro, essa ação, né, de todo o grupo ter ido aí, todo o grupo não, mas grande parte da comissão técnica, vários dirigentes, alguns jogadores estarem hoje com a torcida lá no Morro da Conceição. Boa tarde, né? Eu acho que é muito importante, né, velho? Eu acho que a gente, estando alinhado de todas as formas, né, entre comissão, torcida, clube, essa harmonia, ela traz uma coisa muito boa pra gente, independente da religião, né? Acho que quem pôde ir lá agradeceu por esse acesso, pôde sentir o calor da torcida ali também, né? Eu acho que isso tem muito a acrescentar pra gente. Eu acho que essa união traz uma leveza, dá um segmento muito bom pro clube, né? Eu acho que isso mantém a gente mais focado também, né? Todo o elenco. E como eu falei, né? Independente da religião, acho que todo mundo sai feliz, todo mundo agradece da forma que pode agradecer. E isso é bom pro clube, pro torcedor, né? Para quem pôde ir e quem também não pôde ir, acompanhou de longe. Vai chegar um momento daqui a pouco que vocês vão começar a ser avaliados pela diretoria, pela SAF, enfim, para o futuro. Mas eu queria saber do outro lado. Que tipo de avaliação, depois desse tempo todo aí que você está no Santa, né? Chegou na metade do ano, viveu de tudo já no clube. O que é que você fala para a tua família sobre o Santa Cruz depois desse período? Como tem sido o teu dia a dia aqui no clube? E o que é que o Santa Cruz ajudou na tua carreira,
em relação a campo, a fora do campo também? Então, cara, o que eu posso falar é um sentimento pessoal meu, né? O começo para mim foi muito difícil, a adaptação, né? Por questão não só minha, a gente vem com familiar, vem com filho, foi meio complicado, meio turbulento para mim o começo, mas com o passar do tempo, as coisas foram acontecendo, graças a Deus, foi tudo se colocando no eixo. Eu acho que o extracampo, o pessoal, né? O extracampo pessoal do atleta, ele influencia muito no resultado dentro de campo, e eu acho que, graças a Deus, assim, as coisas foram acontecendo, minha família foi se adaptando, eu fui me adaptando à cidade, ao clube, e eu consegui entender o que é ser o Santa Cruz. Eu acho que, assim, alguns já passaram 2, 3 anos aqui e não tiveram a emoção que eu particularmente tive em menos de 6, 7 meses, entendeu? De viver o inferno e o céu, e aqui a gente até brinca, né, que a gente não pode baixar a guarda em nenhum momento, né? A gente não pode deixar cair, a gente não pode nem sequer pensar, porque assim, o Santa Cruz tem um peso muito grande. Eu acho que diariamente a gente vem se cobrando sobre fazer o melhor e dar o melhor. Eu acho que isso influencia muito todo mundo, né? O grupo é um grupo que se cobra muito, então eu não posso me dar, né, o luxo de chegar aqui e não fazer o meu melhor. Então, para mim, para minha família, a gente se sente em casa mesmo, né? É uma gratidão enorme que eu tenho de estar aqui, dessa oportunidade maravilhosa. Todo dia para mim é uma oportunidade maravilhosa vestir essa camisa. No que você melhorou como atleta como Marcelo Cabo? Que tipo de movimento, que tipo de situação de jogo assim que você conseguiu corrigir, ou que você vê que vai ter esse legado para levar para a tua carreira já nesses primeiros meses aqui do Santa Cruz? E se o Santa vai ser um Santa mais leve no domingo, por não ter essa pressão de se não ganhar, não sobe, você acha que vai ser um Santa mais leve nesse domingo, nesse sábado? Então, em questão de melhorar, eu já tinha trabalhado como professor, né, em um antigo clube, e desde lá para cá você adquire algumas coisas e usa isso a seu favor. Eu acho que a questão de corrigir linha, posicionamento, eu melhorei muito com o professor. Eu acho que diariamente ele corrige muito isso em todos os atletas, né? Mas eu acho que para mim isso me ajudou bastante, né? A cumprir função melhor, a usar melhor as minhas características. E qual foi a outra pergunta? A outra foi, o Santa vai ser mais leve nesse jogo? Então, eu acho que essa leveza, ela é boa e é ruim, né? Eu acho que tem que ter o meio termo. Você não pode ir nem tão leve, você tem que ter livre emocional. Eu acho que se a gente emocional querer resolver logo e nem deixar pro final, a gente vai sair daqui com a classificação. Pronto, aí o Pedro Favela aqui no Bola Rolando. Valeu, João. Trazendo as notícias do Santa Cruz, aí o João Vitor Edinaldo Rodrigues, muito obrigado. A arbitragem para o jogo: Léo Simão Holanda do Ceará, José Moraci de Souza e Silva também do Ceará, Eleutério Felipe Marques Júnior, o trio cearense. Quarto árbitro, Emerson Silva da Bahia. Quinto árbitro é o Túlio de Farias Ribeiro de Pernambuco. Engraçado, aqui os dois vieram de fora, pelo menos o quinto para amanhã é lá de Pernambuco, né? Analista de campo, Ricardo Bezerra Chianca, de Pernambuco. Leonardo Rotondo Pinto, né, de Minas Gerais. No Avá, Frederico Soares Vilarinho, de Minas Gerais. E o observador do VAR, Jailson Macedo, lá da Bahia. Esses são os que vão atuar. E mais outros, né, manager e tal, etc. E analistas. Muita gente para participar. Espero que a arbitragem esteja muito bem nesse confronto do Maranhão Atlético e Santa Cruz, que vale vaga para a final da Série D 2025. Ontem, pela Libertadores, tivemos o Flamengo vencendo os Estudiantes do Maracanã por 2-1. São Paulo, lá no Equador, perdeu de 2-0. Acho que tem jogo, né? Tem jogo de volta aqui para o São Paulo e tem jogo lá difícil para o Flamengo, que deve poupar alguns jogadores do clássico do fim de semana contra o Vasco da Gama. Clube de Regatas Vasco da Gama.
Não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante aqui para o fortalecimento, compartilhe e deixe os seus comentários. Amanhã, nossa grande sensacional jornada esportiva para Maranhão Atlético, ou para Santa Cruz e Maranhão Atlético, primeiro jogo, o Santa Cruz venceu aqui no Castelão por 1-0. Conto com você, se inscreva, compartilhe, deixe o seu joinha pra gente. Grande abraço, fique com Deus, que vença melhor amanhã, estamos de olho, estamos conectados. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio, janelas e portas em vidro temperado, atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio.